Hoje você vai aprender nessa aula, pequena aula, sobre a libido feminina e os medicamentos homeopáticos que podem revolucionar a sua vida. Podem mesmo. Tanto a sua como do seu maridão, do seu companheiro, ou da sua companheira, ou do seu crush. Sabe o que é crush, né? Pois é. Se você viu a aula do Deu Match, você sabe o que é o crush, né? Agora. Pois é. Então vamos lá, sem mais delongas, sobre a libido feminina. E para a gente falar um pouquinho sobre ela, nós temos que nos contextualizar a respeito de uma palavra que está muito em voga hoje em dia, que se chama empoderamento feminino. Muitas vezes a libido não é só a questão hormonal. É comportamental, é emocional, é social, é profissional. Que isso? Sim, muitos pesquisadores já dizem que quando a mulher ela apresenta um comportamento diferente ou até mesmo vamos dizer, menos produtivo, em todos esses aspectos da vida dela, existe algo ou alguma coisa que faz toda a questão de vida dela mudar. Mas não é só as mulheres, né? Todos nós. Mas na questão da mulher, existem outros fatores que são muito importantes. Quando a gente fala de empoderamento feminino, já deve ter ouvido essa palavra. É um movimento que foi criado no século XIX para, vamos dizer assim, dar um up, ajudar a fazer um movimento, é um movimento político, é um movimento social, filosófico, para colaborar com a igualdade de gêneros no mundo. Então, é um movimento importante e que reconhece a mulher no seu lugar. O que é a mulher no seu lugar? Ao lado do homem. Não é todas as questões. A gente fala de liderança, a gente fala de desenvolvimento humano, pessoal, social, político, saúde, segurança, trabalho, desenvolvimento empresarial. Tudo isso tem a ver com os pilares do empoderamento feminino. Mas o que tem a ver isso com a libido? Tudo a ver. Por quê? Porque uma vez afetado seu desempenho profissional, emocional, comportamental, o que é que não pode acontecer com você nas várias outras nuances da vida? Então, nós somos todos correlacionados. Vamos saber quais são esses medicamentos, o que pode ajudar você e entender por que a libido às vezes fica meio bad, como dizem os meninos, né? Vamos lá, sem mais delongas. Eu tenho aqui 8 medicamentos que trabalham a questão da libido. Esses 8 medicamentos são medicamentos que são muito testados a nível de fitoterapia. Nas experimentações homeopáticas, eles revolucionaram principalmente quando o assunto do tropismo é a questão sexual. Quando a gente fala de tropismo, você já entende o que é tropismo. Não? Então vou dar uma força. Tropismo é a ação mais efetiva do medicamento em determinada parte do corpo ou sistema. Então, se a gente fala assim, Agnus Castus tem seu tropismo na esfera sexual, ou seja, então ele vai trabalhar as questões, por exemplo, hormonal, alguma disfunção, algum tipo de desequilíbrio sexual, ou tá de mais, ou tá de menos. A gente tem o Agnus Castus como um dos medicamentos, né? Mas eu trouxe medicamentos diferentes e que muitos pesquisadores internacionais e até homeopatas, práticos, médicos utilizam e a gente pouco. Às vezes, a gente nem sabe que existe esse medicamento na prática homeopática. Então, eu fiz uma relação e uma pesquisa dos 8 principais medicamentos que podem mudar totalmente a sua vida sexual. Muito bem. Quando a gente fala de mulher, prestem bastante atenção. Existem medicamentos que nas experimentações foram muito melhores para as mulheres do que para os homens. Então, isso aqui é para as mulheres. Ok, amiga? Amigo, não vai adiantar você tomar, porque não vai funcionar assim tão bem. Pode até funcionar um tiquinho, né? Mas, quando a questão é um medicamento para tratar a questão da libido feminina, eu trago para vocês aqueles que as ações são mais específicas e mais efetivas no caso das mulheres. Estão animadas, né? Porque hoje o negócio vai pegar fogo aí, né? Se der tempo de comprar o medicamento, quem sabe, né, amiga? Pois é, muito bem. Então eu apresento para vocês o primeiro medicamento. Esse medicamento é um medicamento
que é feito de uma árvore aqui do Brasil. Nós também conhecemos como a Viagra da Amazônia. Ficou animada mesmo agora. Viagra feminino, ai meu Deus, é tudo que alguém quer. E esse alguém é você, né? Pois é, muito bem. Chama Viagra da Amazônia, ela se chama Muirapuama. Muirapuama, você já deve conhecer. É utilizado na fitoterapia para aumentar os desejos sexuais, mas na experimentação homeopática, olha que interessante, foram muito mais efetivos nas mulheres do que nos homens. Qual é o nome científico dessa plantinha maravilhosa? Ptychopetalum olacoides. Gostou, né? Se você procurar Muirapuama, você vai conhecer o nome científico e vai saber qual é o medicamento que nós estamos nos referindo, ok? Então, é muito utilizado para a função erétil do homem, disfunção erétil do homem e também para o desejo sexual. Porém, agora prestem atenção, porém, quando o assunto é mulher e quando o assunto é homeopatia, ele, deu de 10 a 0, tá? Então, tipo assim, melhorou 1% no homem e 99% nas mulheres. Ele é um medicamento típico feminino na questão da experimentação homeopática e melhorou bastante a questão das desarmonias sexuais na mulher. Vamos ver um pouquinho sobre as substâncias e como utilizar? Vamos lá. Quando a gente fala de Muirapuama ou Viagra da Amazônia da mulher, né? Quando a gente fala em questão de experimentação homeopática, repito, experimentação homeopática. Dr. Luiz de Matos foi o pesquisador que descobriu essa plantinha maravilhosa e desenvolveu a pesquisa em relação à homeopatia. Então, pesquisou-se e olha os resultados que ele encontrou. Antes, vou te falar um pouquinho da composição bioquímica dessa planta, dessa árvore, que é feita também da raiz e do caule dela, do tronco, a experimentação. Bom, ela contém ácidos graxos, contém esteroides, aí você já ficou animado, né? Alcaloides, óleos essenciais, lignanas e taninos. Na experimentação homeopática, bom, quando a questão é mental e emocional, primeiro, ansiedade. Mulheres que têm muitos pensamentos repetitivos e têm uma mente hiperativa, ou seja, não desliga nunca. Tá igualzinho um canal, não desliga nunca. Pois é a mesma coisa. Então, muita ansiedade, muitos pensamentos repetitivos e muita tensão. Depressão leve também se descobriu na experimentação. Outra coisa importante foi fraqueza mental, ou seja, um baixo poder de concentração e para completar uma sensação de cansaço de tanto pensar as mesmas coisas, vai dando ruim, né? Pois é, cansaço mental também. E irritabilidade também foi um outro sintoma que apareceu durante a experimentação. Agora vamos nos sintomas energéticos. Bom, uma coisa muito impressionante na experimentação do medicamento foi aumento da vitalidade. Quando a gente fala de aumento da vitalidade, a gente fala assim, a gente toma um remédio, por exemplo, fósforos. Quando a gente fala de fósforos, a gente sempre pensa, acende, faz tsh, dá aquela energia, depois tsh, até a próxima, né? Não, esse medicamento, ele foi surpreendente nessa questão. Ele tem um aumento da vitalidade e manteve-se constante durante um período de tempo. Ou seja, não precisa ficar aquele uhul, não. Ele demorou a ação baixar, ou seja, ele dá um aumento da vitalidade em você e daí se mantém durante um bom tempo. Olha que bacana, não vai ficar precisando tomar toda hora, né? Outra coisa importante foi a questão do aumento da disposição sexual, do desejo, o aumento da libido. A mulher ficou mais animada, ficou mais disposta, com energia para as relações sexuais. Outra coisa importante, que não sei como vou poder dizer isso a vocês, que é o seguinte: a questão do desejo sexual da mulher, olha que bacana que é. Ela se manteve até após a relação sexual, fazendo com que ficasse mais excitada durante mais tempo. É tudo que a mulher quer, né? Aí a mulher vai falar assim, é meu marido que vai gostar disso. Não, senhora, é você mesmo. Por quê? Porque ela facilita
a chegada do orgasmo. Quando eu falo chegada do orgasmo, não é que ele vai chegar, né, gente? Vocês entenderam aí, né? Pois é. Então, é um medicamento muito feminino, colabora e muito com essas questões sexuais. Ah, tá, tudo bem. Atenção. Depois dessa performance toda, você vai ficar tensionada? Vai nada, né, querida? Pois é, não. Então, trabalha também umas questões do estresse. Lógico, já tem questão de uma mente hiperativa, dá mais tensão, fica mais irritada, e aí mais desanimada, com a libido baixo, porque não tem tempo de namorar o marido ou o companheiro. A companheira é que dá ruim. Aí fica tudo ruim. Aí ela toma esse remédio e fica tudo bom. A salvação da lavoura, né? Pois é. O melhor que tá tendo? Pode ser, mas é muito bom mesmo. Então, também trabalha a questão de problemas digestivos, que é importante vocês não esquecerem. Uma curiosidade importante, que eu até deixei aqui escrito, é o Dr. Luiz de Matos. Ele é um homeopata que documentou os efeitos e sintomas da planta com experimentadores saudáveis e também ajudou a estabelecer o uso com problemas relacionados também ao estresse crônico. Olha que bacana. Então, se você quiser fazer uma experimentação muito legal sobre esse medicamento, fique à vontade, não é? Ah, será que, Cíntia, que tem? Tem sim. Você pode procurar por esses dois nomes. Existe a matriz, fácil de encontrar, e existe também altas dinamizações. Ah, o que é que eu vou fazer? Qual é a potência que eu vou usar? Muito bem. Se o seu problema de libido é crônico, já se arrasta há muito tempo, perceba, tente entender se isso é pontual, no sentido assim, meus hormônios sempre foram baixos, para ter disposição era muito difícil, ou então existe alguma coisa por trás que leva a sua libido a ficar tão baixa. Falta de romance, você é romântico e ele não é, alguma coisa nesse sentido, né? Ou ela não é. Então, qual é a relação que é entre essa cronicidade e quais são os fatores? Isso aí, gente, passa pelo autoconhecimento, né? Mas o que é que te leva a ficar desse jeito? Agora sim, começou um tempo atrás aí, que eu fiquei muito cansada e não tinha tempo para nada e ficava só trabalhando, etc, etc. Isso é um excelente medicamento, mas é muito crônico? Não é muito crônico. Então, potências medianas. Uma boa ideia é você conseguir na D. Por quê? Porque a D, a questão da escala, ela é menos diluída, pode te ajudar se a questão for geral, se for orgânica mesmo, questão de hormônio, vai te ajudar. Mas se você quiser bombar mesmo e fazer uma experimentação mais longa, põe aí num D12, num D30, é legal. Agora, se você quiser mais na veia, não vai ter jeito, que eu acho que não vai adiantar, não adianta. E você pode usar então essas potências de D ou então em potências tipo 30CH, dá uma dose, espere e vê o que acontece, já que você quer saber o que realmente vai acontecer com o seu corpo. Uma coisa importante também é que ela ajuda a definir geralmente as características femininas. Então, vai te ajudar na composição e elasticidade de pele, vai definir cintura, vai te dar mais segurança, estima. Também teve isso na experimentação, tá bom? Bom, esse foi o nosso primeiro, assim, vou dizer assim, nossa pitada para falar sobre a libido feminina, tá bem? Eu vou deixar esse vídeo disponível, lembrando que os demais vídeos não vou compartilhar não. Por quê? Porque eu creio que eu vou deixar à disposição de vocês, no intuito de, quer saber, conhece alguém que quer? Ok, tanto para mim tá tudo bem, mas você quer compartilhar dar uma indireta para alguém, para o seu crush, ou então falar assim, aqui ó, tá vendo? Não tomar um negocinho desse. Fica à vontade, porque eu creio que todo mundo pode ter acesso às informações do jeito que quer. Eu não vou colocar em grupo, não vou ficar fazendo esse movimento não, tá bom? Aí é com vocês. Então, eu espero que você experimente e deixe depois nos comentários do vídeo do YouTube, que vai ficar por lá, o que foi que aconteceu depois que você tomou esse medicamento? Muira, M-U-I-R-A, Puama, P-U-A-M-A.
Poama. E aí você acha um nome científico, porque ele é aquela confusão toda que você não vai guardar e não vai conseguir escrever. Não vai mesmo, porque a palavra é desse tamanho. E aí você vai, descobre, faz a experimentação e deixa aí pra gente ver se deu resultado ou não deu. Deixa eu te falar, já usei isso em 2 pessoas que tava assim, cabeludo, o negócio tava russo. E aí eu falei, dei potências medianas, uma que era uma causa mais de orgânica mesmo, e dei para uma outra pessoa, sem eles saberem. Por quê? Porque eu não falei que era para isso. Senão ia dar, né? Ia fazer o quê? Ah, você tá coagindo a pessoa a falar que melhorou. Não. Dei e esperei. E ó, no próximo vídeo você vai saber o que foi que aconteceu com essas 2 pessoas e eu vou te falar os resultados. Tá ok? Um beijo, espero que vocês curtam o vídeo e até nossa próxima pequena, grande aula, né? Porque afinal pode mudar a sua vida depois que você conheceu o Viagra da Amazônia. Um beijo, gente, até a próxima.